A DC tem um dos universos mais ricos e bem trabalhados de toda a ficção, e seu principal herói veio diretamente do cosmos, sendo uma raça parecida com a dos humanos, porém muito mais poderosa. Mas os kryptonianos não são os únicos. Existem seres que fazem kryptonianos parecerem crianças brincando de luta, raças capazes de ameaçar multiversos inteiros, manipular conceitos da existência e até mesmo brincar com a realidade como se fosse um brinquedo. E são essas que veremos no vídeo de hoje. Os Kizarnianos são uma raça alienígena do planeta Kizarnia, mais conhecidos por serem a espécie de origem do lobo, e sua história varia um pouco dependendo da continuidade. Kizarnia era descrito como um paraíso utópico, um mundo sem crime, sem guerra, com uma sociedade harmoniosa, comparável a Krypton em paz e avanço. Eles possuíam regeneração extrema, capaz de recuperar qualquer ferimento, inclusive regenerar membros perdidos ou sobreviver no vácuo do espaço. Eles não eram agressivos por natureza, muito pelo contrário, viviam em harmonia com instituições sociais avançadas e sem violência, mas isso mudou drasticamente com o nascimento do lobo. A história clássica é que o lobo, ainda adolescente, decidiu querer ser o único no universo. Ele criou um experimento escolar, liberando uma praga que dizimou toda a população de Kizarnia em poucos dias. Ele matou bilhões de sua própria espécie, só para ser o último Kizarniano, e como não sabemos quase nada da raça, vou ter que usar o lobo como base. Com a regeneração e clonagem, um exército deles seria aterrorizante. Em muitas histórias, o lobo luta como um esqueleto e volta da morte apenas com gotas de sangue. Fisicamente, o lobo é páreo ao Superman e reage à investida do Shazam sem grandes problemas. Vou deixar eles mais abaixo porque o lobo é uma anomalia, então ele pode ser mais poderoso do que o normal, apesar de sabermos que a sua regeneração era compartilhada por todos. Todos eram imortais, até o lobo fazer com que morressem, o que é bem irônico. Uma raça inteira de imortais com tecnologia avançada poderia subjugar todo o universo se quisessem, mas por sorte, essa raça era extremamente pacifista. E aqui eu decidi colocar duas raças de uma única vez, porque a diferença entre elas é quase mínima. Os Kryptonianos e os Daxamitas são duas das raças mais poderosas da DC quando expostos a um sol amarelo, com poderes praticamente idênticos em nível base. Os Kryptonianos vêm do planeta Krypton, que orbitava uma estrela vermelha chamada Hal. Sob esse sol vermelho, eles eram apenas humanos normais em termos de poder, sem super força, voo ou invulnerabilidade. Os Daxamitas são descendentes diretos de Kryptonianos, só que há milhares de anos, um grupo de colonos kryptonianos deixou Krypton e se estabeleceu no planeta Daxam, também sobre um sol vermelho inicialmente. Com o tempo, eles se misturaram com os nativos locais, mas mantiveram a fisiologia kryptoniana dominante. Por isso, são primos ou irmãos evolutivos geneticamente muito próximos aos kryptonianos. E claro que se eu coloquei eles na lista, estou considerando ambas as raças embaixo de um sol amarelo, quando seus poderes emergem de fato. Quando expostos à radiação de um sol amarelo, que é como o da Terra, ambos absorvem energia solar de forma massiva, ativando o chamado efeito fotonucleico, ou absorção solar. Isso garante a eles o pacote de poderes do Superman, como voo, super força, super velocidade, visão de calor, invulnerabilidade, sopro congelante, fator de cura e envelhecimento desacelerado. Quanto mais tempo um membro das duas raças permanece sendo banhado com radiação solar amarela, mais poderosos eles ficam. Em teoria, o Superman deveria ser centenas de vezes mais poderoso que qualquer Daxamita ou Kryptoniano que é exposto ao Sol. Isso porque ele tem décadas de absorção solar, mas na prática, muitos Daxamitas e Kryptonianos conseguem se igualar a ele em vários momentos. Mas claro que o Superman sempre está se segurando. Enfim, em sétimo eu coloquei os não queimados. Eles que são a raça original e ancestral dos marcianos, uma raça tão poderosa que teve que ser desfeita. Literalmente, há cerca de 20 mil anos, os não queimados eram a forma de vida dominante do planeta Marte. Eles eram uma espécie extremamente agressiva, sádica e belicosa, cujo objetivo principal era travar guerras eternas entre si. Seu nome vem do fato que cada indivíduo estava perpetuamente envolto em chamas, um rastro de fogo constante ao redor do corpo, que era parte integral de sua fisiologia. Eles usavam o fogo não só como arma, mas como mecanismo de reprodução assexuada. Eles se reproduziam queimando vivos outros seres, incluindo membros da própria raça, alimentando-se do sofrimento psíquico e do calor das chamas para gerar descendentes. Isso os tornava uma ameaça cósmica e potencial, pois sua tecnologia avançava rapidamente e eles poderiam conquistar outros mundos se não fossem contidos. Os Guardiões do Universo interviram diretamente para impedir que essa raça não se tornasse uma praga galáctica. Eles impuseram uma alteração genética e psíquica profunda nos não queimados, basicamente dividindo
dividiram a espécie em duas linhagens distintas, verdes e brancos, suprimiram suas paixões mais sombrias e violentas e implantaram uma fraqueza instintiva e física ao fogo. É por isso que o Caçador de Marte tem pavor de chamas, e não é só um trauma pessoal, mas é uma herança racial imposta pelos Guardiões para civilizar a espécie e, principalmente, impedir que voltassem ao potencial destrutivo original. O problema é que o Caçador de Marte já conseguiu superar esse medo e desbloqueou sua forma original, Fernus, ficando maligno no processo. Ele se tornou uma ameaça tão grande que sozinho humilhou completamente toda a Liga da Justiça em mais de um confronto. Agora imagina toda uma raça com esse mesmo nível de poder, reproduzindo por conta própria e sendo extremamente agressivo. Pois é, a DC viraria um pesadelo rapidinho. E já que eu falei deles, em sexto eu coloquei os Malthusianos. Eles que são uma raça antiga, considerada possivelmente a primeira forma de vida inteligente do cosmos inteiro. Eles evoluíram no planeta Malthus há mais de 10 bilhões de anos e no início eram humanoides altos com pele cinza azulada e cabelos negros. Eles começaram como uma espécie guerreira e conflituosa, mas com o tempo se tornaram cientistas, filósofos e exploradores avançados, tão avançados que por muito tempo foi culpa de um deles a criação do multiverso. Crona, após abrir um portal para ver o início da criação, gerou um paradoxo. Isso também introduziu entropia prematura no cosmos, fazendo o universo nascer velho e acelerando o envelhecimento de tudo. Sentindo culpa imensa, parte dos Malthusianos abandonou o planeta natal e migrou para Oa, onde se tornaram os Guardiões do Universo. Lá eles criaram a Tropa dos Lanternas Verdes e vimos muitos de seus poderes, onde foi dito que podem partir um planeta ao meio com um pensamento. Também ajudaram na luta contra o Anti-Monitor enfraquecido e o Superboy Prime, batalha que aconteceu na Terra na Guerra dos Lanternas Verdes contra o Sinestro. Mas os Guardiões são apenas uma das 4 ramificações da raça, sendo as outras tão poderosas quanto. As Amaronas são a ramificação feminina da raça, responsáveis pela criação das Safiras Estrelas, se distanciando dos Guardiões por não concordarem em se afastar das emoções. E temos também os Controladores, um grupo dissidente que achava que o mal precisava ser erradicado com punição agressiva, e não apenas policiado. Os Controladores não têm tanto destaque, mas foram responsáveis pela criação dos Devoradores de Sóis, o que já é alguma coisa. Já em continuidades menos exploradas, foi sugerido que pequenos grupos de Malthusianos se esconderam em outros planetas, incluindo a Terra, misturando-se ao folclore local devido à baixa estatura e imenso poder místico. Essa seria a explicação dos Leprechauns, que são criaturas folclóricas europeias, mas duvido muito que a DC se lembre disso e muito menos que vá tocar nesse assunto novamente. Mas avançando, os deuses antigos era a raça primordial que habitava o primeiro mundo, uma dimensão antiga que existia bilhões de anos atrás, no alvorecer do multiverso. Eles eram seres colossais, imortais e de poder imenso, que viviam uma era de guerras eternas, avanços científicos e culturais bem elevados, mas também de destruição constante. Seu fim veio com Ragnarok, uma guerra final cataclísmica que destruiu seu mundo inteiro. Essa explosão cósmica, chamada de Onda Divina, liberou energia divina pelo multiverso, plantando sementes para o surgimento de novos deuses em vários mundos. Isso inclui os mais associados à Terra, como Zeus, Odin e seus respectivos panteões, quanto os do quarto mundo. Os deuses antigos morreram quase todos, e seu legado é a criação do ciclo de Deus que se repete. Eles não aparecem muito em ação direta, mas foi revelado recentemente que Gog é um deus antigo que escapou do Ragnarok por não participar das batalhas. E Gog é poderoso bastante para tratar a Liga da Justiça como formigas e chamou a atenção de Darkseid por supostamente conter a equação antivida, o que mostra o quão poderoso ele é. Após o Ragnarok dos antigos, o mundo foi destruído, se dividiu em 2 planetas gêmeos eternamente ligados, mais opostos, que seriam Nova Gênese e Apocalipse. Nova Gênese é o paraíso utópico, verde e pacífico, lar dos deuses novos que são bons, governados por Isaia, o Pai Celestial, que representa a harmonia, liberdade e iluminação. Já Apocalipse é um inferno industrial de fogo, escravidão e tirania, lar dos deuses novos que são maus, são governados por Darkseid, o deus da tirania, que busca a equação antivida para dominar toda a vontade livre no multiverso. E quando eu falo que eles são bons ou ruins, não é achismo meu ou meramente preconceito, é simplesmente o que eles são representações platônicas daquilo que representam, seja Isaia a bondade ou Darkseid a maldade, eles são o que são. Mas avançando novamente, em quarto eu coloquei os Duendes da Quinta Dimensão, eles que são uma raça de seres mágicos extremamente poderosos que vem da Quinta Dimensão, um plano de existência completamente fora do espaço-tempo normal. É um local que transcende dimensões geométricas e é descrito como um reino de imaginação pura, onde a realidade funciona por regras totalmente diferentes. O que eles fazem lá é tratado como super
superciência, mas para nós parece magia absoluta. Eles podem alterar a realidade à vontade, distorcendo física, tempo, espaço, matéria, mentes e até conceitos abstratos. O principal, com certeza, é o Mr. Mxyzptlk, que tem feitos como simplesmente destruir e refazer o multiverso como se não fosse nada. Quando o Coringa conseguiu 99% do seu poder, tratou os principais deuses e entidades da DC como se fossem nada, nem mesmo o Espectro conseguiu sobressair. Apesar de não terem tantas limitações, ainda seguem regras autoimpostas ou culturais da própria dimensão, como não interferir de forma séria demais. A fraqueza mais famosa deles é uma regra meio cômica: se alguém fizer com que eles digam, escrevam ou pronunciem o próprio nome ao contrário, eles são forçados a voltar imediatamente para a quinta dimensão. Isso acontece porque o nome deles é uma espécie de código que os ancora à nossa realidade, e quando isso ocorre, precisam esperar 3 meses para voltar à realidade que conhecemos. Eles só perdem para conceitos mais altos, já que a magia deles ainda opera dentro de certas regras narrativas, e por isso ficam em quarto lugar. Mas se você tá gostando do vídeo até aqui, não esquece de deixar o like e se inscrever, que ajuda o canal a continuar crescendo e chegar para mais pessoas. Também manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos. Valeu, e vamos para os terceiros, que são os Monitores. Os Monitores são uma raça multiversal criada pelo Monitor Primordial, responsáveis pela vigilância e proteção do multiverso inteiro. O Monitor Primordial detectou uma falha ou mancha no seu vazio, o multiverso, cheio de histórias, caos e matéria positiva. Intrigado, enviou uma sonda para investigar, só que a sonda absorveu todo o caos das infinitas narrativas dos universos de uma vez só, o que a sobrecarregou. O Monitor Primordial recolheu a sonda e, para conter o sangramento, que seria a cola entre os universos, criou uma máquina chamada Orbe dos Mundos, que reorganiza e separa as realidades. Ao contemplar essa criação, o Monitor Primordial gerou involuntariamente um lugar habitado pelos Monitores, seres vampíricos, poderosos e em constante evolução, que se veem como filhos ou extensões do Monitor Primordial. Eles são manifestações vivas dos pensamentos dele, com uma história épica e complexa. Inicialmente havia apenas 2, o Monitor e o Anti-Monitor, mas com o tempo, após crise e renovações do multiverso, surgiram dezenas ou centenas de monitores, cada um vigiando uma parte específica do multiverso ou uma terra alternativa. Eles têm poderes cósmicos imensos, como manipulação de realidade em escala multiversal, viagem entre dimensões, absorção de energia, imortalidade, criação de construtos, conhecimento quase onisciente do multiverso e capacidade de editar eventos ou realidades. São superiores hierarquicamente a deuses, mas limitados por sua própria natureza observadora, já que interferir demais pode corrompê-los ou enfraquecê-los. Já os Perpétuos não são deuses, demônios, anjos ou aliens. São manifestações antropomórficas de forças fundamentais e inevitáveis da existência. São 7 irmãos que existem desde o alvorecer do universo e só deixarão de existir quando o último ser senciente desaparecer, pois representam conceitos que definem a vida, a mente e a realidade. Eles são filhos de 2 entidades primordiais ainda mais antigas, Noite e Tempo. Eles nasceram na ordem em que os conceitos surgiram no cosmos, e quanto mais velho o Perpétuo, maior sua influência e poder inerente, segundo o criador, Neil Gaiman. Eles são por ordem de nascimento: destino, morte, sonho, destruição, desejo, desespero e delírio. Todos os Perpétuos compartilham poderes semelhantes em escala cósmica, como imortalidade absoluta, onipresença em seu domínio, manipulação da realidade dentro dos seus reinos, telepatia, viagem entre dimensões e influência sobre mortais e deuses. No multiverso DC, eles ocupam um patamar conceitual altíssimo, logo abaixo de entidades que formaram o cosmos. Não vou me estender a falar de cada um deles, porque eu já tenho vídeos aqui no canal elaborando mais sobre personagens e principalmente sobre o Sonho, que é o protagonista das histórias, então vale lá ver caso você queira saber a real extensão dos seus poderes. Mas em primeiro lugar, eu coloquei os Arcanjos, esses que são a epítome de poder quando se trata das criações da presença, o topo da hierarquia DC ao lado do criador. Da mesma forma que eu considerei os Perpétuos, vou considerar os Arcanjos aqui no vídeo, já que a presença reapareceu na DC, então meio que tá valendo. Os 3 foram criados ao mesmo tempo: Miguel Demiurgos, Lúcifer Morningstar e Gabriel, o mais esquecido dos 3, mas que é igualmente poderoso. Miguel Demiurgos, o gêmeo de Lúcifer, recebeu o poder do Demiurgo como força bruta da criação material. Ele é capaz de gerar matéria, energia e a substância fundamental do cosmos a partir do nada absoluto. Miguel fornece a matéria-prima e o potencial para que o universo exista fisicamente, mas ele não molda ou dá forma a essa criação. Samael, que mais tarde se torna conhecido como Lúcifer Morningstar, recebe o dom da vontade infinita e do fogo primordial. Enquanto Miguel cria a energia e a matéria crua, é Lúcifer quem usa sua vontade ilimitada para moldar, organizar e dar forma ao que foi gerado e infundido vida, estrutura, estrelas, galáxias e o próprio conceito de existência ordenado no multiverso. Juntos, os 2 irmãos executaram o plano da presença e literalmente formaram o multiverso DC a partir do vazio. Lembrando que essa parte do multiverso DC não faz mais parte da continuidade principal, mas ainda faz parte da Vertigo, então ainda vou estar considerando eles aqui no vídeo. Já Gabriel, o terceiro
reino mencionado com frequência nesses mitos demiúrgicos atua como um facilitador ou arauto da criação, ajudando a estabelecer as leis e os aspectos mais sutis, como a fertilidade, a inspiração e a mensagem divina, embora seu papel seja menos central na cosmogonia direta comparada aos gêmeos. Essa origem explica porque eles são considerados os seres mais poderosos da criação, logo abaixo de Deus. Eles não são meros anjos comuns, mas instrumentos diretos da vontade criadora divina. Na HQ solo de Lúcifer, Miguel acertou um Big Bang no rosto do irmão sem gerar nenhum dano considerável, um feito insano para qualquer personagem, mas meramente casual para os dois. Nem mesmo panteões inteiros de deuses têm coragem de ir contra Lúcifer, nem mesmo o Sonho, considerado por muitos o perpétuo mais poderoso, consegue bater de frente com Lúcifer, e quando foi ao inferno, foi preparado para morrer, e Miguel já afirmou que poderia lançar seu irmão para fora do paraíso se quisesse, o que implica que ele é mais poderoso ainda. E aqui vale uma menção honrosa ao Amenadiel, que não é um arcanjo, mas existem citações que implicam que seu poder esteja logo abaixo deles, sendo o personagem o quarto em comando abaixo dos arcanjos e, claro, de Deus. Não tô colocando aqui na lista já que não é uma raça. E é justamente com esse personagem que eu finalizo o vídeo de hoje. Se gostou já sabe, deixa o like e um comentário de qual dessas raças é a sua favorita e qual você gostaria de ver mais na DC. Manda para aquele seu amigo que não entende nada de quadrinhos e ajuda o canal a continuar crescendo. Valeu e até a próxima!